Capítulo 22. O que tem mais valor diante de Deus? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles: o primeiro. No Sermão da Montanha, disse Cristo: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. A prova de sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Cristo não diz a ninguém: Que dizeis mais do que os outros? Porém, que fazeis demais? Mateus capítulo 5, verso 47. Cheias de significação são suas palavras. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, verso 17. As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de atos equivalentes. Esta é a lição ensinada na parábola dos 2 filhos. Esta parábola foi pronunciada na última visita de Cristo a Jerusalém antes de sua morte. Expulsara do templo os vendedores e compradores. Sua voz lhe falara ao coração com o poder de Deus. Assombrados e terrificados, obedeceram ao mando sem recusa nem resistência. Abatido o temor, os sacerdotes e anciãos, voltando ao templo, encontraram Cristo curando os enfermos e moribundos. Ouviram vozes de alegria e cânticos de louvor. No próprio templo, as crianças, a quem restaurara a saúde, acenavam ramos de palmeiras e cantavam hosanas ao filho de Davi. Criancinhas balbuciavam os louvores do poderoso médico. Contudo, para os sacerdotes e anciãos, isto não bastava para vencer os preconceitos e ciúmes. Quando, no dia seguinte, Cristo ensinava no templo, os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo foram ter com ele e disseram: Com que autoridades faz isto? E quem te deu tal autoridade? Os sacerdotes e anciãos tiveram uma insofismável demonstração do poder de Cristo. Na purificação do templo, viram a autoridade do céu irradiando de seu semblante. Não puderam resistir ao poder com que falara. Além disso, respondera-lhes pelas maravilhosas curas. Dera de sua autoridade provas que não podiam ser refutadas. Mas não era evidência o que desejavam. Os sacerdotes e anciãos estavam ansiosos por Jesus se proclamar o Messias, para mal interpretar-lhe as palavras e incitarem contra ele o povo. Desejavam aniquilar sua influência e matá-lo. Jesus sabia que se não reconheciam a Deus na pessoa dele, nem viam em suas palavras a evidência de seu divino caráter, não creriam no próprio testemunho de que era o Cristo. Em sua resposta, evitou a cilada a que esperavam induzi-lo e voltou sobre eles mesmos a condenação. Também vos perguntarei uma coisa, disse ele. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Os sacerdotes e maiorais ficaram perplexos e pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Não sabemos. Esta resposta era uma falsidade. Mas os sacerdotes viram a posição em que estavam e dissimularam, com o fim de se defender. João Batista viera testemunhando daquele cuja autoridade então discutiam. Apontara a ele, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ele o batizara, e depois do batismo, quando Cristo orava, o céu se abriu, e o Espírito de Deus repousou sobre ele como uma pomba, enquanto se ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Lembrando-se de como João repetira as profecias concernentes ao Messias, recordando a cena do batismo de Jesus, os sacerdotes e maiorais não ousaram dizer que o batismo de João era do céu.
Se reconhecesse a João como profeta, como criam que fosse, como poderiam negar seu testemunho de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus? E não podiam dizer que o batismo de João era dos homens, por causa do povo que cria que João fosse profeta. Assim disseram: não sabemos. Deu então Cristo a parábola do pai e dos 2 filhos. Quando o pai foi ao primeiro, dizendo: vai trabalhar hoje na minha vinha, o filho prontamente respondeu: não quero. Recusou obedecer e entregou-se à companhia e procedimentos ímpios, mas depois se arrependeu e obedeceu ao chamado. O pai foi ao segundo com a mesma ordem: vai trabalhar hoje na minha vinha? Este filho replicou: eu vou, Senhor. Porém, não foi. Nesta parábola, o pai representa Deus, a vinha, a igreja. Pelos 2 filhos são representadas 2 classes de pessoas. O filho que recusou obedecer à ordem, dizendo: não quero, representa aqueles que vivem em transgressão aberta, que não fazem profissão de piedade, que declaradamente recusam submeter-se ao jugo de restrição e obediência que a lei de Deus impõe. Muitos destes, porém, se arrependeram depois e obedeceram ao chamado divino. Quando o evangelho os atingiu, na mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependeram-se e confessaram seus pecados. No filho que disse: eu vou, Senhor, e não foi, revelou-se o caráter dos fariseus. Como este filho, os guias judeus eram impenitentes e presunçosos. A vida religiosa da nação judaica tornara-se formalidade. Ao ser proclamada a lei no Monte Sinai, pela voz de Deus, todo o povo se comprometeu a obedecer. Disseram: eu vou, Senhor. Porém, não foram. Quando Cristo veio em pessoa para lhes apresentar os princípios da lei, rejeitaram-no. Cristo dera aos guias judeus de seu tempo provas abundantes de sua autoridade e poder divinos, e, embora convictos, não quiseram aceitar a evidência. Cristo lhes mostrou que continuavam a descrer porque não possuíam o Espírito que conduz à obediência. Declarara-lhes: e assim validastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, versos 6 e 9. Na multidão que estava perante Jesus havia escribas e fariseus, sacerdotes e maiorais, e depois de ter apresentado a parábola dos 2 filhos, Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Esquecendo-se de si mesmos, os fariseus responderam: o primeiro. Isto disseram sem perceber que pronunciavam sentença contra si mesmos. Então Cristo fez a denúncia: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. João Batista apresentou-se pregando a verdade, e por sua pregação os pecadores eram convencidos e convertidos. Estes entrariam no reino dos céus antes daqueles que, em justiça própria, resistiam à solene advertência. Os publicanos e meretrizes eram ignorantes, porém estes homens cultos conheciam o caminho da verdade. Contudo, recusavam andar na vereda que conduz ao paraíso de Deus. A verdade que deveria haver sido para eles um cheiro de vida para a vida, tornou-se um cheiro de morte para a morte. Pecadores declarados que se aborreciam a si mesmos receberam das mãos de João o batismo, porém estes mestres eram hipócritas. Seu próprio coração obstinado era o obstáculo para a aceitação da verdade. Resistiam à convicção do Espírito de Deus, negavam obediência aos seus mandamentos. Cristo não lhes disse: vós não podeis entrar no reino do céu. Porém, mostrou que eles mesmos criavam um obstáculo que lhes embargava a entrada. A porta ainda estava aberta para esses guias judeus. O convite ainda era mantido. Cristo anelava vê-los convencidos e conversos. Os sacerdotes e anciãos de Israel passavam a vida em cerimônias religiosas que consideravam muito sagradas para ligá-las com os negócios seculares. Por isso, sua vida era tida como inteiramente religiosa. Eles, porém, executavam as cerimônias para serem vistos dos homens,
para que fossem considerados pelo mundo piedosos e devotos. Ao passo que professavam obedecer, recusavam prestar obediência a Deus. Não eram obradores da verdade que pretendiam ensinar. Cristo declarou que João Batista era um dos maiores profetas e mostrou aos ouvintes que tinham prova suficiente de que João era o mensageiro de Deus. As palavras do pregador no deserto eram poderosas. Apresentou sua mensagem inflexivelmente, repreendendo os pecados dos sacerdotes e maiorais e prescrevendo-lhes as obras do reino dos céus. Apontou-lhes o desrespeito pecaminoso à autoridade de seu pai por eximirem-se ao cumprimento da tarefa a eles imposta. Não condescendeu com o pecado, e muitos se arrependeram de sua injustiça. Fosse genuína a profissão dos guias judeus e teriam recebido o testemunho de João e aceito a Jesus como o Messias. Mas não produziram os frutos do arrependimento e justiça. Justamente aqueles que desprezavam os precediam no reino de Deus. Na parábola, o filho que disse, "Eu vou, Senhor", apresenta-se como fiel e obediente, porém, o tempo mostrou que sua pretensão não era real. Não tinha verdadeiro amor ao Pai. Assim os fariseus orgulhavam de sua santidade, porém, quando provados, foram achados em falta. Quando era de seu interesse, cumpriam exatamente as exigências da lei, mas, ao ser-lhes requerida obediência, anulavam toda a força dos preceitos de Deus por meio de ardilosos sofismas. Deles declarou Cristo: "Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam." Mateus capítulo 23, verso 3. Não possuíam verdadeiro amor a Deus e aos homens. Deus os chamou para serem seus colaboradores no abençoar o mundo, mas se bem que nominalmente aceitavam a chamada, na prática negavam obediência. Confiavam em si mesmos e orgulhavam-se de sua bondade, mas desprezavam os mandamentos de Deus. Recusavam fazer a obra que Deus lhes prescrevera, e por causa de sua transgressão, o Senhor estava prestes a divorciar-se da nação desobediente. Justiça própria não é verdadeira justiça, e aqueles que a ela se apegam terão que sofrer as consequências de uma decepção fatal. Muitos, hoje em dia, presumem obedecer aos mandamentos de Deus. Todavia, não possuem no coração o amor de Deus para transmiti-lo a outros. Chama-os Cristo para se unirem com Ele em sua obra de salvar o mundo, porém contentam-se com dizer, "Eu vou, Senhor." Não vão, entretanto. Não cooperam com aqueles que estão executando a obra de Deus. São ociosos. Como filho infiel, fazem falsas promessas a Deus. Assumindo o solene convênio da igreja, comprometeram-se a receber a palavra de Deus, obedecer-lhe, entregar-se a seu serviço. Porém, não fazem isto. Nominalmente professam ser filhos de Deus, mas na vida e no caráter desmentem o parentesco. Não rendem a vontade a Deus. Vivem uma mentira. A promessa de obediência aparentam cumprir quando esta não exige sacrifício. Mas quando são requeridas abnegação e renúncia, quando vem a cruz para ser levada, retrocedem. Deste modo, a convicção do dever desaparece, e a transgressão consciente dos mandamentos de Deus torna-se um hábito. O ouvido pode escutar a palavra de Deus, mas as forças perceptivas espirituais desertaram. O coração está endurecido e a consciência cauterizada. Não pense que você serve a Cristo porque não lhe manifesta hostilidade ostensiva. Deste modo, enganamos nossa própria alma. Retendo aquilo que Deus nos outorgou para usar em seu serviço, seja tempo ou meios, ou qualquer outra dádiva por ele concedida, trabalhamos contra ele. Satanás usa a sonolenta e descuidada indolência de cristãos professos para avigorar suas forças e conquistar almas. Muitos que presumem que, embora não estejam trabalhando ativamente para Cristo, estão contudo a seu lado. Habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagens. Deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres por cumprir e palavras por pronunciar, permitem que Satanás alcance domínio sobre as almas que podiam ser ganhas para Cristo. Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode lá entrar.
Se não nos esforçarmos para conseguir a entrada no reino, se não procurarmos sinceramente aprender o que constitui suas leis, não estaremos aptos para dele participar. Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com ele no céu. Não seria seguro levá-los para lá. Mais esperança há para os publicanos e pecadores do que para os que conhecem a palavra de Deus e recusam obedecer-lhe. O homem que se vê pecador, sem paliativo para seu pecado, que sabe estar corrupto de alma, corpo e espírito perante Deus, torna-se alarmado, com medo de ser separado eternamente do reino dos céus. Reconhece sua condição enferma e procura remédio do grande médico, que disse: "O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." João capítulo 6, verso 37. Estas almas o Senhor pode usar como obreiros em sua vinha. O filho que por algum tempo negou obedecer ao mandado do pai não foi condenado por Cristo, mas tampouco foi louvado. A classe que age como o primeiro filho, recusando obediência, não merece louvor por seu procedimento. Sua franqueza não deve ser considerada virtude. Santificada pela verdade e santidade, tornaria os homens testemunhas destemidas para Cristo. Usada como é pelo pecador, porém, é insultante e arrogante e aproxima-se da blasfêmia. O fato de um homem não ser hipócrita não lhe diminui a pecaminosidade. Quando os apelos do Espírito Santo atingem o coração, nossa única segurança está em a eles responder sem tardar. Quando vier o chamado: "Vai trabalhar hoje na minha vinha?", não recuse o convite. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 4, verso 7. É perigoso postergar a obediência. Você pode nunca mais ouvir o convite. E ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado há algum tempo pode ser deixado facilmente a pouco e pouco. Assim não é. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. E depravação física, mental e moral é a consequência. Você pode arrepender-se do erro que cometeu e pôr os pés na vereda justa. Porém, o molde de seu espírito e a familiaridade com o mal lhe tornarão difícil distinguir entre o bem e o mal. Pelos hábitos formados, Satanás o atacará sempre e sempre. No mandamento: "Vai trabalhar hoje na minha vinha", é provada a sinceridade de toda a alma. Haverá ações tão boas quanto as palavras? Utilizará o que foi chamado todo o conhecimento que possui, trabalhando fiel e desinteressadamente para o proprietário da vinha? O apóstolo Pedro nos ensina a respeito do plano segundo o qual devemos trabalhar. "Graça e paz vos sejam multiplicadas", disse ele, "pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. 2 São Pedro, capítulo 1, verso 27. Se você cultivar fielmente a vinha de sua alma, Deus o fará colaborador seu. E você terá que fazer uma obra não somente para você, mas também para os outros. Representando a igreja como a vinha, Cristo não nos ensina a restringir nossa simpatia e trabalho aos membros. A vinha do Senhor deve ser ampliada. Deseja Ele que se estenda a todas as partes da terra. Recebendo instrução e graça de Deus, devemos ensinar a outros como devem ser tratadas as preciosas plantas. Assim ampliaremos a vinha do Senhor. Deus aguarda evidência de nossa fé, amor e paciência. Procura ver se usamos toda a faculdade espiritual para nos tornarmos obreiros peritos em sua vinha na terra, para que possamos entrar no paraíso de Deus, aquele lar do Éden, do qual Adão e Eva foram expulsos pela transgressão. A posição de Deus para com seus filhos é a de um pai, e tem o direito de pai ao nosso serviço fiel. Considerai a vida de Cristo.
sendo a cabeça da humanidade, servindo o Pai, é um exemplo do que cada filho deve e pode ser. A obediência que Cristo prestava, Deus requer hoje da humanidade. Servir a seu Pai com amor, voluntariedade e livremente. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, declarava ele. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Cristo não considerava sacrifício algum muito grande, nem trabalho algum pesado demais para executar a obra que viera fazer. Na idade de 12 anos dizia: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, verso 49. Ouvira o chamado e iniciar a obra. Disse ele: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Assim devemos servir a Deus. Somente o serve aquele que age segundo a mais alta norma de obediência. Todos quantos querem ser filhos e filhas de Deus precisam provar ser co-obreiros de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. Esta é a prova para cada alma. Daqueles que o servem fielmente, o Senhor diz: Eles serão meus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Malaquias capítulo 3, verso 17. O grande objetivo de Deus na execução de suas providências é provar os homens e dar-lhes oportunidades para desenvolver o caráter. Deste modo prova se são obedientes ou não a seus mandamentos. Boas obras não adquirem o amor de Deus, porém revelam se possuímos esse amor. Se rendermos a vontade a Deus, não trabalharemos com o fim de merecer o seu amor. Seu amor, como dádiva livre, será acolhido na alma, e impelido pelo mesmo, nos deleitaremos em obedecer aos seus mandamentos. Há no mundo hoje somente duas classes, e somente essas duas serão reconhecidas no juízo: os que violam a lei de Deus e os que a ela obedecem. Cristo nos dá a prova pela qual demonstramos nossa lealdade ou deslealdade. Diz ele: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João capítulo 14, versos 15 a 24 e capítulo 15, verso 10.